Olá pessoal, bem-vindos novamente à Química Orgânica. Hoje veremos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, com a sigla HAPS, eles são compostos formados por anéis benzênicos fundidos. E a multiplicidade desses hidrocarbonetos por fusão, ela não ocorre de modo real, ou seja, não existe nenhum tipo de reação na natureza que se aproxime de uma fusão de anéis benzênicos. Esse nome fusão, ela é usado, na verdade, no sistema de nomenclatura, a nomenclatura de fusão. Nessa nomenclatura, eu tenho um tronco, que a gente vai chamar de hidrocarboneto aromático policíclico parental, e a esse hidrocarboneto parental, você tem outros anéis benzênicos ligados a ele. Então, a nomenclatura ela é o nome do hidrocarboneto aromático parental e prefixado a esse nome, você tem o nome dos anéis benzênicos fundidos a esse tronco. Bom, nesse exemplo, eu tenho em vermelho o fenantreno, que é o meu hidrocarboneto aromático policíclico parental. Esse hidrocarboneto parental, ele é escolhido por uma ordem de precedência. E nessa ordem tem maior prioridade o sistema fundido com maior número de anéis aromáticos. Ligados a ele, eu tenho um indeno em azul, e ligado ao indeno eu tenho um benzeno. Eu escrevo o meu fenantreno, que é o nome principal, por último, e prefixado a esse nome principal, eu tenho o nome dos hidrocarbonetos fundidos. Mas entre o nome principal e os anéis fundidos, eu tenho um descritor em colchetes que indica os locais de fusão. Então, nesse primeiro caso aqui, esse indeno, ele liga o carbono 1, 2 do indeno com o lado L do fenantreno. E aqui eu tenho um benzeno ligado ao meu indeno, ligado pelos carbonos 4 e 5 do indeno. Existem dois tipos de fusão. A ortofusão, que a gente chama de ortofusão ou fusão orto, eu tenho o número de lados de fusão, ele é metade do número de vértices de fusão. Então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3 lados de fusão. E eu tenho exatamente o dobro de vértices. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho exatamente 2 vezes 3. Então é o dobro do número de lados. Então nesse caso eu chamo de ortofusão. O outro tipo é o
ortoperifusão. Nesse caso, o número de vértices, o vértice de fusão, ele é menor do que o dobro do número de lados de fusão. Então, observe esse exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para ser ortofusionado, eu teria que ter o dobro, eu teria que ter 10 vértices. Quando eu conto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, eu tenho um número menor do que o dobro do número de lados. Então, nesse caso, quando eu tenho n lados de fusão e um número menor do que 2n vértices de fusão, eu chamo de sistema ortofusionado ou ortofusão, ortoperifusão. Orientação e numeração. Então, a nomenclatura de fusão, ela exige que você oriente todo o esqueleto ortofusionado em 2 eixos. Um eixo principal e um outro eixo ortogonal a esse eixo, ou perpendicular a esse eixo, que é o que a gente chama de eixo secundário. Esses 2 eixos ortogonais, eles formam 4 quadrantes. Então, vamos lá. O primeiro eixo, que é o eixo principal, eu descubro ele dividindo ou passando pelo maior número de anéis ortofundidos. Então, o eixo principal ele corta um máximo de anéis ortofundidos, ou seja, em série, em linha. E ortogonalmente a ele, ou perpendicularmente a esse eixo, eu tenho o eixo secundário, que divide o número de anéis cortados em 2 partes iguais. Então, ele sempre divide o número de anéis em 2. Por exemplo, observe esse caso. Eu tenho aqui 3 anéis em série e aqui 2. Então, eu tenho que pegar o número máximo. Então, o eixo principal é o eixo que corta esses 3 anéis fundidos em série. Então, e o eixo principal, ele vai dividir esse eixo principal em duas metades iguais, com o mesmo número de anéis dos 2 lados. Então, aqui eu tenho um anel e meio, do lado de cá eu tenho um anel e meio. E ele é sempre perpendicular ao eixo principal. Então, vamos lá, a orientação. O primeiro quadrante, ele é aquele que contém o número máximo de anéis acima e à direita da fila horizontal, ou seja, do eixo principal. Então, no primeiro quadrante, eu vou colocar sempre o número máximo de anéis. Então, por exemplo, quando eu cortei a minha estrutura em dois eixos, eu formei 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o que contém o maior número de anéis. Esse aqui tem 1 e meio mais 1/4. Os demais têm meio mais 1/4. Então, esse é o que tem o maior número de anéis. Então, eu vou girar essa molécula, ou vou de forma a colocar no primeiro quadrante aquele que tem o maior número de anéis. Bem, vamos tomar esse hidrocarboneto aromático policíclico como exemplo. Então, eu tenho aqui uma possibilidade. Deixa eu usar caneta azul. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho 4 anéis em série. Então, aqui eu tenho a primeira possibilidade do meu eixo principal. Então, esse eixo principal cortou 4 anéis em série. Então, o meu eixo secundário é o eixo ortogonal, que divide esse número de anéis em 2 partes iguais, 2 para um lado, 2 para o outro. Vamos contar aqui o número de anéis nesse quadrante.
1, 2, 3,5. Então, aqui eu tenho 3,5. O lado de cá ele é simétrico. Então, vou contar aqui embaixo. Eu tenho metade mais metade, 1, mais meio, 1,5. Então, aqui eu tenho 1,5. Então, o primeiro quadrante seria esse aqui. Esse é o primeiro quadrante, com 3 anéis e meio. Uma outra possibilidade seria aqui, eixo principal. Está aqui o eixo principal. Que divide esses 4 anéis. O eixo secundário divide esses 4 anéis em duas partes iguais. Então está aqui meu eixo secundário. Está aqui meu eixo secundário. Então lá. Vamos contar aqui. 1 anel, 1,5. Então aqui eu tenho 1 anel e meio. Desse lado aqui, ele é simétrico, também com 1,5. Então com 1,5. Aqui eu tenho metade mais metade, 1. Metade mais metade, 1. Então eu tenho 2 anéis. Aqui, 1, 2, 3, 4 e aqui 5. 5 anéis. Então esse seria o meu primeiro quadrante. E a terceira e última possibilidade seria aqui o eixo principal, cortando 4 anéis. Então aqui meu eixo principal. E ortogonalmente a ele, então 2 para um lado, 2 para o outro, ortogonalmente eu teria o meu eixo secundário. Então aqui eu teria o meu eixo secundário. Bom, aqui eu tenho 1, 2,5, 2,5. Aqui eu tenho 1, 2,5, é simétrico. Aqui eu tenho 1, 2 anéis. Então aqui eu teria 2. E nesse de baixo eu teria metade mais metade, 1, 3, 4, 5, 6 anéis. Vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5 anéis. 5 anéis. Então aqui, com 5 anéis, eu teria o meu primeiro quadrante. Bom, o próximo passo então seria orientação e numeração. Então eu tinha aqui o meu eixo principal, aqui meu eixo secundário. Então o primeiro passo é orientar essa minha estrutura. Então, primeiro passo, dou o primeiro giro, o primeiro quadrante aparece aqui embaixo, eu jogo ele para cima, então eu tenho aqui meu eixo principal, está aqui o meu eixo principal, e aqui meu eixo secundário. Aqui então eu tenho o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então a molécula está orientada da forma correta. Mas existe um meio mais prático de fazer isso sem ter que girar a molécula. Então observa, o eixo principal, ele estava aqui, esse seria o meu eixo X, e o eixo secundário seria o meu eixo
y do sistema cartesiano. O primeiro quadrante no sistema cartesiano, ele está aqui. Então, aqui está o meu primeiro quadrante. Aqui o segundo, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto, exatamente como o sistema cartesiano. Então, vamos lá. O primeiro quadrante, ele é sempre aquele que tem o maior número de anéis. Então, aqui, ó, é o meu primeiro quadrante, porque é o que tem o número máximo de anéis. E como que eu acho o segundo quadrante? Observa, o segundo quadrante, eu vou andar no sentido do primeiro para o segundo. Mas como que eu faço isso? Se eu não sei onde está o segundo? Eu atravesso o eixo secundário. Então aqui é o meu, atravessando o meu eixo secundário. Então vamos lá. Atravessando o meu eixo secundário, eu tenho aqui o meu segundo quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante. Então, esse seria o terceiro quadrante. E esse aqui seria o quarto quadrante, sem eu ter a necessidade de girar a molécula. Agora, aí o PAC diz o seguinte, que a numeração ela segue o sentido horário. E o que é o sentido horário? Do segundo quadrante para o primeiro, ou do eixo secundário para o eixo principal. Então aqui, ó, do eixo secundário para o eixo principal, então aqui seria o meu sentido, então esse seria o meu sentido horário. Então a numeração ela vai seguir esse sentido, ela vai seguir esse sentido que é o sentido horário, né? Observe que esse sentido horário ele não coincide com como se fosse aqui primeiro, segundo, que é o terceiro e quarto quadrante, porque aqui não é esse não é o primeiro, é o terceiro, sem ter que mexer na molécula. Bom, e a numeração? A numeração diz o seguinte: eu vou pegar o anel mais elevado no primeiro quadrante. Então, o anel mais elevado é o anel mais afastado do eixo principal. Então, o mais elevado, maior elevação, a elevação ela ocorre nesse sentido, então afastando do eixo principal. Então, o anel mais elevado seria esse anel. Então, esse seria o anel mais elevado. Ó. Então, aqui eu teria o meu anel mais elevado. Então, aqui eu tenho o meu anel, que eu chamo de anel de referência. Então, aqui é o meu anel de referência. Se eu tiver dois anéis com a mesma elevação, eu vou desempatar essa igualdade, tomando então aquele que também é mais afastado do segundo eixo. Então, nesse anel, eu vou andar então no sentido anti-horário. Então, eu vou andar no sentido anti-horário. O sentido horário não era esse? Então, aqui eu vou andar no sentido contrário. Eu vou andar no sentido contrário. Quando eu faço isso, eu encontro o primeiro vértice de fusão. Então, aqui, meu primeiro vértice de fusão. E aqui eu tenho o meu segundo vértice de fusão. Então, nos primeiros vértices de fusão, se eu voltar 1, eu tenho o número 1. Então, aqui eu tenho o número 1. Então, esse é o número 1. Então, como que eu achei? Vou repetir, para fixar legal isso. Como é que eu faço isso? Eu ando no sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário. O sentido horário não ia do eixo secundário para o eixo principal. Agora eu vou do eixo principal para o eixo secundário. Ó. Então, eu venho isso e encontro esse vértice. Ó. Eu encontro esse vértice de fusão. E aqui o meu segundo vértice de fusão. Então, como o vértice de fusão ele não recebe a numeração 1, eu recuo 1. Então, recuando um carbono, eu tenho o carbono número 1. Então, esse aqui é o número 2, esse aqui é o número 3, esse aqui é o número 4. Observe que eu estou andando no sentido horário. No sentido horário. Esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, esse aqui é o 6, aqui é 7, aqui é 8
9, aqui é o 10, aqui é o 11, aqui é o 12, aqui é o 13, 14, aqui é o 15, aqui é o 16, aqui é o 17, aqui é o 18. Bom, e você observou que eu pulei os carbonos de fusão. O carbono de fusão, ele só é indicado em casos especiais. Por quê? Porque esse carbono, ele não tem hidrogênio. Observa. Então aqui eu tenho o carbono. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho o carbono aqui. E o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Ele faz uma aqui, outra aqui, outra aqui e a ligação π. Ele já completou todas as ligações. Então ele não tem hidrogênio. Então ele não tem substituinte. Ele não pode ser substituído, já que a substituição é substituição de hidrogênio. Então é por isso, por não ter substituição, ele não recebe o número 1. Mas observa, existem casos especiais onde eu posso numerar esse. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Então esse caso aqui são casos especiais onde eu posso ter um hidrogênio a mais. Se eu quebrar essa duplicação, eu vou ter um hidrogênio adicionado. Então aqui eu vou pôr 10. Esse aqui vai ser o 10, 10A. Esse aqui vai ser o 10B. Esse aqui vai ser o 13A. Esse aqui vai ser o 13B. Esse aqui vai ser 17A. Esse aqui vai ser 17B. E assim por diante. Aqui seria o 18. 18A, que seria esse. Esse aqui seria o 18B. Então, só para não poluir esse desenho, eu vou renumerar ele. Então, vamos recapitular então a orientação e a numeração. Então, vamos lá. O eixo principal era o eixo que cortava o maior número de anéis em série. Então, eu tenho aqui, maior série é a série de 4 anéis. Então, eu tenho aqui meu eixo principal. Então, está aqui meu eixo principal. O meu eixo secundário, ele divide essa série em duas partes iguais. 2 anéis para um lado, 2 anéis para um lado, 2 para o outro. Então, está aqui meu eixo secundário. Então, aqui é o meu eixo secundário. O sentido horário, ele vai do eixo secundário para o eixo principal. Então, esse seria o meu sentido horário. A numeração começa do anel mais elevado. O anel mais elevado é o mais afastado do eixo principal, que seria esse. Então, seria esse anel. Então, seria esse anel aqui. Então aqui seria o anel mais elevado. Então, está aqui o anel mais elevado. É o anel que a gente chama de anel de referência. Então, andando no sentido anti-horário, então anti-horário, se o horário é do secundário para o eixo principal, agora eu vou fazer do eixo principal para o eixo secundário. Então, eu estou andando nesse sentido. Então, andando nesse sentido, eu vou andar no sentido contrário. Esse seria o eixo anti-horário. E aí eu encontro esse vértice de fusão. Então, como vértice de fusão, eu não tenho substituições nesse local, porque o carbono ele já é tetravalente aqui, ele faz uma, duas, ele faz uma, ele faz duas, ele faz 3 e 4 ligações. Então, ele não tem hidrogênio para ser substituído, então não tem substituição. Então, o correto seria colocar o número 1 no número anterior. Então, aqui seria o 1. O sentido horário. Esse é o sentido horário, né? Sentido horário. Então, eu vou fazer, esse aqui vai ser o 2, esse aqui o 3, esse aqui o 4. Esse seria o 5. E aqui embaixo eu tenho 2 carbonos
de fusão. Então, esse aqui seria o 4A, esse aqui seria o 4B. Esse aqui seria o 5A, esse aqui seria o 5B, esse aqui seria o 6, aqui 7, 8, 9. Aqui seria o 9A, aqui seria o 9B, aqui seria 10, aqui 11, aqui 12, aqui 13, aqui 12A e aqui 12B. 13, 14, aqui 15, aqui 16, aqui que seria 14A, aqui 14B, 15, 16, aqui seria o 17, aqui seria o 18, e esse aqui então seria o 18A, e aqui o 18B. Está aí o sistema orientado e numerado. O último exemplo seria esse. Então, nesse caso aqui, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, aqui eu tenho 3 anéis. Aqui seria o número máximo. Eu teria 3 anéis aqui e teria 3 anéis aqui e ainda teria 3 anéis aqui. Eu tenho que estudar todas essas possibilidades. Então, nesse caso aqui, só como exemplo, se esse aqui fosse uma possibilidade, aqui seria o eixo secundário dessa possibilidade. Aqui, o eixo principal. Então, eu tenho que fazer a análise uma por uma e verificar qual aquele que contém o maior número de anéis no primeiro quadrante. Então, vamos lá. Nesse caso aí, o primeiro quadrante, né, fazendo as análises, o primeiro quadrante seria esse. Então, aqui, eu teria aqui o meu primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Atravessando, aqui seria o meu eixo principal, e aqui meu eixo secundário. Então, esse aqui é o eixo principal, porque ele cortou 4 anéis em série. O meu eixo, a orientação é sempre do sentido do eixo secundário para o eixo principal. Então, está aqui meu sentido horário. Então, vamos lá. Contando o número de anéis, eu tenho aqui metade mais metade, 1, aqui seria 2 anéis. Então, eu teria 2 anéis aqui. Aqui, eu teria também 2 anéis. Aqui também eu teria 2 anéis. E aqui eu teria 2 anéis. Então, todos eles com o mesmo número de anéis. Ou seja, 2 anéis. Mas, aí o PAC diz o seguinte, que os quadrantes ímpares, eles têm que ter, o primeiro quadrante ele tem que ter o número máximo. Então, números ímpares é o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. O primeiro quadrante ele tem o número máximo de anéis. E o terceiro quadrante é o contrário, ele tem que ter o menor número de anéis. Então, o que fornece isso é essa possibilidade. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui o segundo. Então, o anel mais elevado é aquele mais afastado do eixo principal. Então, a elevação aumenta para cá. Então, o mais afastado seria esse. Então, vamos lá. O sentido horário é do segundo quadrante para o primeiro. Então, era esse.
O sentido anti-horário é esse. Então, aqui dentro, eu vou fazer o sentido anti-horário. Fazendo isso, eu encontro esse vértice de fusão. Eu recuo 1, que está o número 1. Aqui o número 2, aqui o número 3, aqui o 4, 4A, 4B, 5 e assim por diante. Então está aí a numeração correta. Um outro exemplo, eu tenho aqui o primeiro quadrante. O primeiro quadrante é o que tem o número máximo de anéis. Aqui o terceiro quadrante com o menor número de anéis. Aqui eu fiz várias análises, eu tenho aqui três possibilidades, aqui também tem 3 possibilidades, aqui tem 3 possibilidades, então o que tem o maior número de anéis seria esse. Então, primeiro quadrante, aqui seria o meu eixo secundário, atravessando o eixo secundário eu tenho o segundo quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante. No primeiro quadrante, o mais afastado do eixo principal é o mais elevado. Então, a elevação ela aumenta para cá. Então, esse seria o anel de referência. Observa que o meu sentido horário é esse. Sentido horário. O sentido horário é esse. Então, sentido anti-horário. Então, lá no anel de referência, eu ando no sentido anti-horário. Então, eu andando no sentido horário, eu tenho aqui o meu vértice de fusão. Eu recuo 1, aqui é 1. Agora, andando no sentido horário, que é esse sentido, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, 4 e assim por diante. E vai embora. A numeração dos átomos interiores, ela é feita. Então, vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Então, eu tenho aqui o 3A. Então, eu pego esse elemento aqui, o mais próximo é o 3A, o menor número. É sempre os menores localizadores. Então, o localizador do átomo periférico mais próximo é o 3A. E esse expoente é o número de ligações que separam ele do elemento mais externo. Então, esse aqui, por exemplo, o átomo mais próximo é o 3A elevado a 1. Ou 3A. Então, aqui, por exemplo, quantas ligações separam ele do elemento externo? 2 ligações, eu ponho o 2 aqui. Já esse caso aqui, qual é o elemento mais próximo? É o 3B. E quantas ligações separa ele? 1. Por isso que aqui tem o expoente 1. E assim por diante. Então, vamos lá. Exceções à regra de numeração. Observa o antraceno. Eu tenho aqui meu eixo principal. E aqui o meu eixo secundário. O sentido horário, ele caminha do eixo principal em direção ao eixo secundário ao eixo principal. O anel, todos os 3 anéis têm a mesma elevação. Então, eu utilizo aquele que está mais afastado também do eixo secundário. Então, seria esse. E eu ando nele no sentido anti-horário. Andando no sentido horário, eu encontro esse vértice aqui de fusão. Eu volto 1, esse aqui seria o 1, correto. Esse aqui seria o 2, correto. Esse 3, correto. Esse 4, correto. Só que esse aqui teria que ser o 5. E aqui eu não tenho 5, eu tenho 10. Então é porque ele pula do 4, o 5 para cá. Ó. Então 5, 6, 7, 8, 9. E aqui o 10. Então seria uma exceção à regra.
Agora observe o fenantreno. Eu tenho aqui meu eixo principal e aqui meu eixo secundário. O sentido horário, ele vai do eixo secundário para o eixo principal, então seria esse. O anel mais afastado do eixo principal seria o meu anel de referência. E nele eu faço um sentido anti-horário. Fazendo isso, eu encontro esse vértice de fusão. Então aqui seria o número 1, mas ele não usa aqui o número 1, ele passa o número 1 para cá. Ó. Então também é uma exceção à regra. Agora observa esse ciclo penta a fenantreno. Então meu eixo principal seria esse. Então aqui eu teria meu eixo principal. Eixo principal. O meu eixo secundário seria esse. Esse seria o meu eixo secundário. Nesse caso, eu tenho dois anéis com a mesma elevação. Eu uso esse, porque é o que está mais afastado do eixo secundário. Aliás, o meu sentido horário é o que vai do eixo secundário para o eixo principal. Então aqui está o meu sentido horário. No meu anel de referência, que é esse anel aqui, eu vou andar no sentido anti-horário. Então o sentido horário é esse. Esse aqui é o meu sentido anti-horário. Então meu sentido anti-horário seria esse. Então aqui eu encontro, andando no sentido anti-horário, eu encontro a fusão. Eu recuo 1, esse aqui teria que ser o 1. E olha o número que ele pôs aqui, 4. O 1 está aqui, ó. Então também é uma exceção à regra. Então essas são as 3 exceções à regra. Bem, pessoal, aqui a gente termina a primeira parte, mas eu gostaria de fazer uma observação. Embora a nomenclatura de fusão ela seja um pouco complexa, ela não pode ser deixada de lado porque os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, eles se ligam ao DNA celular e, por terem uma estrutura complexa, eles provocam mutações. E essas mutações traduzem em câncer. Eles devem ser, hoje, os elementos carcinogênicos mais agressivos conhecidos. E por isso eles não podem ser deixados de lado. E é por isso que a gente continua em hidrocarboneto aromático policíclico numa próxima oportunidade. Então, até lá, um abraço grande.